Bem-vindos ao Sou Curioso, onde os mistérios mais sombrios ganham vida. Hoje mergulharemos em uma trama de suspense e segredos que vai prender sua atenção do início ao fim. O boteco, um local aparentemente comum, esconde verdades terríveis e desaparecimentos inexplicáveis que desafiam a lógica. O que realmente aconteceu naquela noite fatídica? Por que a fábrica abandonada se tornou o palco de um enigma aterrorizante? Prepare-se para uma jornada cheia de reviravoltas e revelações inesperadas. Cada detalhe que você acompanhar pode ser a chave para desvendar esse mistério perturbador. Portanto, não se esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhuma pista crucial. Sua participação é essencial para que possamos trazer mais histórias como esta, mantendo o suspense e a emoção que você ama. Vamos descobrir juntos o que se esconde nas sombras e por que o segredo deve permanecer enterrado. Acompanhe cada instante e prepare-se para se surpreender. A noite estava em plena ebulição no boteco de Kleber. Era a tão aguardada a festa, Noite das Máscaras, uma tradição que transformava o modesto estabelecimento em um vibrante espetáculo de cores e mistério. As luzes brilhavam, refletindo nas máscaras elaboradas dos clientes, enquanto a música vibrante preenchia o ar com uma energia contagiante. A atmosfera estava eletricamente carregada, com risos e conversas espalhadas por todo o salão. Entre os convidados mascarados, um homem se destacava. Sua máscara de ouro brilhava com um esplendor quase surreal, contrastando com o brilho menos extravagante das outras. Ele se movia com uma graça sinistra, misturando-se à multidão sem pronunciar uma palavra. Seus olhos, visíveis através das aberturas da máscara, observavam o ambiente com uma intensidade perturbadora. Ele parecia ser um espectador silencioso, absorvendo cada detalhe da festa com uma calma inquietante. Kleber, por trás do balcão, não conseguia desviar o olhar do homem. Havia algo nos movimentos e na presença do estranho que não se encaixava com o espírito festivo da noite. O homem da máscara de ouro parecia ter um objetivo, e suas idas e vindas em direção à área dos fundos do boteco só aumentavam a curiosidade e o desconforto de Kleber. O que estava ele procurando? Por que ele evitava interagir com os outros? Enquanto a noite avançava, o comportamento enigmático do homem da máscara se tornava mais evidente. Ele se dirigia ao fundo do boteco com frequência, e cada vez que passava, a conversa e a música pareciam momentaneamente se desvanecer, dando lugar a um silêncio e tensão. Kleber começou a sentir uma ansiedade, como se algo estivesse prestes a acontecer, mas não sabia exatamente o que. O que Kleber não percebeu naquela noite, entre as risadas e a agitação, foi que aquele homem estava prestes a desencadear uma série de eventos que mudariam para sempre o curso de sua vida e a história do boteco. E enquanto o relógio se aproximava da meia-noite, o estranho desapareceu nos fundos, deixando uma estranha sensação no ar e um vazio inexplicável no coração de Kleber. A manhã seguinte trouxe um silêncio inquietante ao boteco de Kleber. O bar, que na noite anterior estava cheio de vida e movimento, agora parecia uma sombra de sua antiga glória, com os vestígios da festa espalhados por todas as partes. Kleber, ainda atordoado pela estranha presença da noite passada, entrou na cozinha para preparar o café da manhã e limpar a bagunça. Foi então que notou a ausência de Miguel, um dos garçons mais confiáveis e sempre pontuais. Miguel nunca se atrasava. Ele era a âncora da equipe, sempre o primeiro a chegar e o último a sair. A falta dele foi imediatamente notada, e uma preocupação começou a se instalar no peito de Kleber. Quando ele foi atrás de Miguel, o que encontrou foi ainda mais perturbador. O uniforme de Miguel estava dobrado perfeitamente na mesa de funcionários, mas o telefone e o avental estavam em desordem, como se alguém tivesse saído às pressas. Kleber decidiu revisar as câmeras de segurança para entender o que poderia ter acontecido. Mas, para seu horror, uma parte crítica das gravações estava faltando. As imagens da área onde Miguel foi visto pela última vez estavam corrompidas e interrompidas, como se alguém tivesse manipulado o sistema. O vazio nas gravações
era como um sinal de um segredo sinistro. A cidade começou a espalhar sobre o desaparecimento de Miguel, e as especulações não tardaram a surgir. Alguns falavam em sequestro, outros em fuga voluntária, mas o que realmente acontecera parecia mais profundo e mais sinistro. As perguntas ficavam no ar, e a sensação de que algo estava prestes a se revelar começou a aumentar. O comportamento do estranho da noite anterior começou a assombrar os pensamentos de Kleber, levando-o a questionar se havia uma conexão entre a festa e o desaparecimento de Miguel. Com o mistério no boteco, Kleber sabia que precisava agir rapidamente para entender o que realmente havia acontecido com Miguel. As pistas eram vagas, e o medo de que mais segredos estavam à espreita aumentava a cada minuto. O próximo passo de Kleber seria essencial para desvendar a verdade, e ele se preparava para mergulhar ainda mais fundo na escuridão que envolvia o desaparecimento de seu funcionário. O boteco de Kleber estava com uma atmosfera pesada. A ausência de Miguel não era apenas uma perda pessoal. Parecia sinalizar algo mais sinistro, algo que estava conectado com o passado obscuro da cidade. Determinado a descobrir a verdade, Kleber começou a investigar o homem da máscara de ouro, que parecia ser a chave para entender o desaparecimento de Miguel. Após horas de pesquisa e de conversas com antigos moradores, Kleber encontrou uma pista surpreendente. Uma senhora idosa, conhecida por suas histórias antigas e suas memórias do passado, revelou que a máscara de ouro era uma relíquia de uma figura notória da cidade, um contrabandista chamado Adalberto Torres. Torres era uma lenda local, e sua presença havia sido envolta em mistério e rumores por décadas. Segundo a senhora, Torres havia desaparecido há mais de 50 anos sob circunstâncias misteriosas, e sua fama estava ligada a um caso não resolvido de desaparecimentos e atividades clandestinas. Ela também mencionou um antigo caso de contrabando que envolvia uma rede secreta operando sob os narizes das autoridades locais. Kleber, agora com essa nova informação, percebeu que o homem da máscara de ouro e Torres estavam de alguma forma interligados. Decidido a entender melhor a conexão, Kleber começou a examinar documentos antigos e arquivos da cidade. Entre as poeirentas pastas e registros empoeirados, ele encontrou referências a encontros secretos e uma rede de pessoas influentes que pareciam ter relação com o contrabandista. O nome de Torres aparecia em vários desses documentos, sugerindo que ele não apenas fazia parte de um esquema maior, mas também que sua influência havia deixado marcas duradouras. À medida que Kleber mergulhava mais fundo nessa investigação, começava a fazer conexões entre o passado e o presente. O desaparecimento de Miguel e a misteriosa figura da festa não pareciam ser coincidências. Algo estava prestes a se revelar, e o passado da cidade estava começando a lançar sombras sobre o presente de uma maneira que Kleber nunca poderia ter imaginado. Com a verdade começando a se entrelaçar, Kleber sabia que precisava de mais respostas para entender completamente a situação. A próxima etapa de sua investigação o levaria a uma descoberta decisiva, algo que poderia mudar o curso da história e revelar a verdadeira razão por trás do desaparecimento de Miguel. Kleber, com o peso das novas descobertas e a pressão crescente para resolver o mistério, decidiu investigar mais a fundo o escritório onde o homem da máscara de ouro havia sido visto. O local, anteriormente apenas um espaço funcional e pouco notável, agora parecia carregar uma aura de segredo e inquietação. Com um sentimento de apreensão, ele começou a vasculhar o escritório, procurando qualquer indício que pudesse desvendar o mistério do desaparecimento de Miguel. Entre os papéis desordenados e as pilhas de documentos, Kleber encontrou um conjunto de anotações e registros que, a princípio, pareciam triviais. No entanto, à medida que examinava os documentos, ele percebeu que eles pertenciam a Miguel. As anotações continham detalhes sobre reuniões secretas e contatos com indivíduos de aparência sombria. Kleber leu sobre encontros que ocorreram em locais inusitados e mensagens codificadas que falavam de uma rede clandestina operando na cidade. A cada página virada, a tensão aumentava.
Kleber descobriu que Miguel havia se envolvido em algo muito maior do que se imaginava. Os registros indicavam que Miguel estava investigando um esquema de contrabando muito mais complexo do que qualquer coisa que ele havia visto antes. O mais alarmante era que as anotações mencionavam reuniões em uma localização específica, conhecida apenas por um círculo restrito de pessoas na cidade. Enquanto tentava entender o que realmente estava acontecendo, Kleber encontrou uma caixa escondida no fundo de uma gaveta. A caixa estava trancada, e ao examiná-la mais de perto, ele notou que estava marcada com símbolos que pareciam ter algum significado especial. Ao redor da caixa, havia fotos antigas e documentos com anotações misteriosas, como se Miguel tivesse descoberto algo que precisava ser protegido a todo custo. A descoberta da caixa foi um marco importante. Kleber sabia que abrir a caixa poderia revelar algo vital para a resolução do caso, mas a curiosidade misturava-se com um medo absurdo. O que mais Miguel havia encontrado? Por que ele havia guardado essas informações de forma tão secreta? E o que os documentos e fotos poderiam revelar sobre o homem da máscara de ouro e sua conexão com o passado sombrio da cidade? Com o coração acelerado e uma sensação de tensão de urgência, Kleber se preparava para abrir a caixa e explorar o que estava escondido dentro. A resposta estava próxima, e ele estava prestes a descobrir a verdade que poderia mudar tudo o que sabia até agora. O próximo passo de sua investigação estava prestes a revelar segredos profundos e possivelmente perigosos, e Kleber se preparava para enfrentar o desconhecido. A caixa, com seus segredos ocultos, estava diante de Kleber, e a tensão no ar era quase real. Com as mãos tremendo ligeiramente, ele inseriu a chave que havia encontrado em uma das gavetas e girou a fechadura com um estalo, que pareceu um aviso. Ao abrir a caixa, um misto de curiosidade e apreensão tomou conta dele. Dentro, havia uma coleção de documentos importantes, fotos antigas e uma pequena fita de áudio, aparentemente gravada por Miguel. Kleber pegou a fita e, com o coração batendo acelerado, decidiu ouvir o que Miguel tinha a dizer. A fita começou com a voz de Miguel, carregada de um tom urgente e angustiado. Ele falava sobre um esquema complexo que envolvia uma rede secreta e pessoas influentes, algumas das quais estavam muito perto de Kleber. Miguel mencionava que havia descoberto algo muito importante, algo que poderia expor toda a operação criminosa e as pessoas por trás dela. Mas, antes que pudesse dizer mais, a gravação foi interrompida por um ruído bruto, seguido por um silêncio inquietante. Kleber sabia que a fita continha informações vitais e que a próxima etapa de sua investigação seria decifrar o conteúdo dos documentos e entender a mensagem final de Miguel. No entanto, enquanto examinava as fotos, ele encontrou uma imagem particularmente perturbadora. Uma foto antiga que mostrava o homem da máscara de ouro em uma reunião com figuras conhecidas da cidade, todas com expressões sombrias e preocupadas. Entre eles estava o próprio antigo cliente do boteco, que havia reaparecido recentemente. O telefone de Kleber tocou repentinamente, interrompendo seus pensamentos. Do outro lado da linha, uma voz familiar, fria e calculista o confrontou diretamente. Era o homem da máscara de ouro, agora identificado como um antigo conhecido de Kleber, revelando que ele sabia sobre a investigação e que estava acompanhando cada passo que Kleber dava. A voz não deixou dúvidas sobre o perigo por perto e o fato de que havia mais a ser revelado, mais segredos a serem desvendados. O homem fez uma ameaça vaga a Kleber. Ele tinha uma última chance para descobrir a verdade antes que algo mais sinistro acontecesse. As ameaças implícitas e o tom ameaçador deixaram claro que a situação estava prestes a se intensificar. Kleber precisava agir rapidamente e desvendar o mistério, mas estava agora em um jogo perigoso com alguém que tinha o controle de muitos aspectos da situação. Com a ameaça pairando sobre ele e o mistério envolvendo o desaparecimento de Miguel cada vez mais profundo, Kleber se preparava para a próxima fase de sua investigação. O jogo estava ficando cada vez mais complexo e perigoso, e ele sabia que precisava estar um passo à frente
para desvendar o enigma e proteger a verdade. Kleber, armado com o conhecimento dos documentos e da fita, decidiu confrontar o homem da máscara de ouro. Ele seguiu as pistas até uma antiga fábrica abandonada nos arredores da cidade, um lugar que havia sido mencionado em um dos documentos encontrados na caixa. O cenário era sombrio e silencioso, e a fábrica parecia uma casca vazia de seu antigo eu, cheia de sombras e mistérios. Ao entrar, Kleber entrou em um ambiente tenebroso, com apenas algumas lâmpadas queimando fracamente, gerando imagens que se moviam nas paredes. A tensão era clara enquanto ele avançava pelos corredores escuros, guiado apenas pelas pistas que havia reunido. O som de alguém caminhando se ouvia, e a sensação de estar sendo observado aumentava a cada momento. Finalmente ele chegou a uma sala grande, onde o homem da máscara de ouro estava esperando. No centro da sala, uma mesa estava coberta com documentos, fotos e um projetor antigo. O homem da máscara, agora sem sua cobertura, revelou-se como um antigo parceiro de Kleber, Ricardo, um homem que tinha desaparecido da cidade há muitos anos. Ricardo explicou que ele havia assumido a identidade do homem da máscara para evitar ser reconhecido e para manipular a situação a seu favor. Ricardo revelou que Miguel havia descoberto a verdadeira extensão de uma rede de contrabando que operava na cidade e havia ameaçado expô-la. Por isso, ele foi sequestrado para silenciar sua voz. Miguel estava em cativeiro na própria fábrica, amarrado e inconsciente em uma das salas vizinhas. Ricardo havia planejado incriminar Kleber pelo desaparecimento de Miguel, mas o plano de Ricardo estava prestes a ser exposto. A situação tomou um rumo inesperado quando Kleber, tentando salvar Miguel, descobriu que Ricardo havia preparado um dispositivo de gravação para incriminá-lo. Ricardo pretendia usar as gravações e os documentos manipulados para destruir a reputação de Kleber e fazer parecer que ele estava por trás de toda a operação criminosa. Em um confronto tenso, Kleber conseguiu libertar Miguel, mas Ricardo revelou uma última carta na manga. Ele havia acionado um mecanismo de destruição para apagar todas as provas e levar a fábrica ao colapso. A fábrica começou a desabar e um frenético jogo de gato e rato começou, com Kleber e Miguel correndo para escapar das ruínas em colapso, enquanto Ricardo desaparecia nas sombras, fugindo com os últimos vestígios das evidências. A cidade foi agitada pela notícia do caos na fábrica e do desaparecimento de Ricardo. Mas a verdade não foi completamente revelada. Kleber e Miguel, agora salvos, enfrentaram a realidade de um mundo onde a verdade estava envolta em mentiras e onde o passado e o presente estavam entrelaçados de maneira irreversível. O boteco, embora restaurado, nunca mais seria o mesmo, e o mistério deixado por Ricardo continuaria a pairar sobre a cidade como uma sombra persistente. Com o mistério ainda por desvendar completamente e o futuro incerto, Kleber e Miguel começaram a reconstruir suas vidas, sabendo que as sombras do passado poderiam sempre reaparecer. A cidade continuaria a viver com a lembrança do que aconteceu, mas a verdade completa permanecia oculta, deixando a dúvida e a inquietação para sempre.